Olá a você que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Hoje nós recebemos a visita do chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Guto Silva, e do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Russin. Antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de lhe convidar a nos seguir aqui nas nossas redes sociais. E agora eu passo ao jornalista Arno Kunzler para que a gente inicie então a nossa entrevista. Queremos agradecer a presença de vocês, dessas lideranças importantes do Estado do Paraná, para esse bate-papo conosco e com os internautas e leitores do Jornal Presente. Primeiramente, a saudação de ambos, por favor. Olha, eu queria agradecer a oportunidade, é uma alegria estar aqui em Marechal Cândido Rondon. Tivemos um belo dia aqui com lideranças consolidadas do Paraná. O prefeito Márcio nos recepcionou aqui sempre com muita hospitalidade, com forma muito generosa. O líder do governo, o deputado Ademir Bier e Hélio Rusch, que são os deputados da casa, e também o secretário Marcel Miquelet, deputado estadual, que nos acompanhava, o secretário Márcio Nunes, também deputado estadual, secretário de Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Sustentável, e tivemos uma alienação comercial justamente para tratar um pouco do futuro do município, o futuro da região, como é que o governo tem imaginado, vai se comportar no próximo ano, justamente porque a preocupação agora com a saída da pandemia é com um prato de comida, com o emprego, com a renda dos paranaenses. Então nós tivemos hoje um anúncio importante, o Cartão Futuro, que é um instrumento que a gente tem colocado muita confiança para poder promover alternativas para os jovens e naturalmente falar um pouco dos investimentos que acontecem aqui no município, pelas mãos dos deputados, pelo trabalho muito consistente do prefeito. Então a gente está muito feliz em estar aqui na cidade que é sempre uma referência do ponto de vista político, social, econômico, com um IDH muito bom, uma cidade equilibrada. Então, a gente está muito feliz de estar aqui acompanhando tantas lideranças num dia importante político para a cidade de Marechal Cândido Rondon. Da minha parte, eu queria comentar a família presente, né? Eu sou um admirador do trabalho de vocês, sou profissional da área de comunicação e sei da excelência do trabalho. Quero comentar, assim, de forma muito efusiva, o prefeito Márcio, porque eu tive o privilégio de ter sido indicado como um dos deputados representantes pelas mãos do prefeito e do deputado Hélio Rusch, que fez esse trabalho junto ao prefeito. E quero, antes de cumprimentar o Guto aqui, dizer que vocês estão de parabéns à cidade, porque a prefeitura é muito bem administrada, todas as contas em dia, o que proporciona para nós que a gente possa fazer os convênios, e além do que projetos muito bem apresentados. Isso tem uma diferença fantástica. Hoje, durante a nossa reunião, lá na Associação Comercial, o secretário Márcio Nunes liberou, a pedido de todos nós, meu, do Hélio, do Ademir, do Marcel, um parque importante para a cidade de mais de 10 milhões, e o fator principal foi o projeto bem feito. A excelência do projeto feito pela prefeitura. Então, parabéns, realmente é uma parceria que eu estou muito feliz, prefeito. E quero comentar o Guto Silva, chefe da Casa Civil, que é o menino de ouro do nosso governo, não é à toa que foi escolhido pelo governador para ocupar essa função importante, porque o Guto, para quem não sabe, o Guto viajou o mundo. O Guto está preparadíssimo para o cargo que ele exerce, uma das funções mais espinhosas do nosso governo, deu conta de todas as demandas, tem uma relação fantástica com todos os deputados e o que é importante, o Guto é aberto, sabe? Hoje ele recebeu demandas da Associação Comercial que elencaram algumas solicitações, conversou com professores, conversou com diretores, com alunos, com profissionais da segurança pública, quer dizer assim, é uma casa civil perto da população. Então, realmente foi muito importante essa nossa visita aqui, está sendo ainda, porque nós temos ainda algumas outras movimentações, e eu estou muito feliz com a minha atuação aqui no Oeste, estou muito contente porque, a rigor, eu devo agradecer ao Guto, agradecer a todos, mas ao governador, nosso querido governador Ratinho Júnior, que é um municipalista por excelência. Ele sempre nos recomendou, Márcio, o seguinte, eu quero resultado lá, somado a isso, ações do governo importantes. Esse cartão futuro, o Guto não entrou muito no mérito, mas o que acontece para aquele jovem que precisa do primeiro emprego? Qual que é a primeira coisa que ele chega? Você tem experiência? Não tem experiência. Então eu não posso pegar. Aí ele não consegue a vaga. Então se ninguém der para ele a primeira experiência, ele nunca vai conseguir. Então o que acontece? Nós aprovamos na Assembleia, trabalho
bem feito, capitaneado pelo Guto, metade do salário é pago pelo governo. Então as empresas aderem e pagam a outra metade e dão esse primeiro emprego. Imagine você agora na retomada econômica do Estado do Paraná. Portanto, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Secretário, os senhores têm uma intensa agenda aqui em Marechal Cândido Rondon. O que exatamente os senhores anunciaram e o que mais ouviram em Marechal Rondon? Quais são as demandas novas que foram geradas hoje e que os senhores levarão para o governo do Estado? Olha, Marechal Cândido Rondon é uma cidade pelo porte, um polo de serviço, um polo de educação, a região respira Marechal Cândido Rondon. E é bom lembrar, se Rondon vai bem, a região vai bem. Né? Não tem como desassociar o desenvolvimento das cidades que estão ao lado do desenvolvimento da cidade. Cidade do porte de Marechal Cândido Rondon precisa de apenas uma coisa. Apenas uma não, várias coisas, mas uma eu acho que é essencial. São grandes obras de infraestrutura. A cidade vem se desenvolvendo, vem crescendo e naturalmente pressiona o poder público, seja municipal ou estadual, para trazer alternativas de desenvolvimento. A questão do contorno, a questão do prolongamento da avenida, um parque linear na questão para trazer lazer e alternativas. E foi justamente isso que nós tratamos aqui. O prefeito Márcio é muito organizado, né? Em pouco tempo ele já nos relatou todos os pontos necessários para o desenvolvimento da cidade, os projetos estão prontos. O secretário Márcio Nunes acabou de anunciar a confirmação do recurso de um parque urbano, não me lembro exatamente onde fica o parque urbano, mas são R$2 milhões para fazer esse parque urbano no fundo de vale. Nós anunciamos recursos importantes aqui para a educação e me permite fazer uma reflexão rápida da educação. Eu, nesses últimos meses, percorri muitos colégios estaduais no Paraná e é muito preocupante a realidade dos alunos. Os relatos dos diretores, professores, os alunos estão se autoflagelando, psicologicamente estão mais lentos, com uma série de dificuldades. Então é preciso muito que o poder público possa acolher as crianças nessa retomada. E um dado assustador, que preciso compartilhar, os dados do serviço social, no ingresso às demandas, né, dos conselhos tutelares, despencaram nesse último ano da pandemia. Isso significa que a não possibilidade do aluno dialogar com o professor, ou muitas vezes o professor vê que aquela criança tem problema em casa, fez com que o Estado estivesse fora desse processo. Então, o índice de violência doméstica que o Estado não pôde atuar é uma coisa imensa, porque o professor não conseguiu ver na escola. Desculpa. Então, nessa retomada econômica, o mais importante é que é uma retomada social. Precisa a gente poder se curar dessas estruturas. E hoje, comentando educação, nós precisamos fazer um investimento importante aqui com televisões LED, com câmera de reconhecimento facial para poder fazer chamada automática, avisar o pai que o aluno está dentro da sala de aula, computadores. Nós vamos equipar todas as salas de aulas aqui do município de Marechal Cândido Rondon. E o prefeito está complementando também nas escolas estaduais, colocando as lousas digitais em toda a rede municipal. Então, quando a gente olha o futuro, eu esqueci de falar isso no discurso, vou falar aqui na entrevista, nós temos que mudar um pouco o hábito. Nós, homens e mulheres públicos, nós vamos lá, preciso gerar emprego na universidade. Se nós olharmos os números da Agência Trabalhador, 90% dos municípios está sobrando emprego. Nós não precisamos trazer novas indústrias, mas nós precisamos capacitar os jovens a poder ingressar e os empregos que ele precisa, que é de capacitação. Então, quando a gente trabalha dentro da sala de aula, capacitação, com instrumentos, com nova pedagogia, com kit robótica, é justamente permitir que esse jovem cartão futuro possa estar melhor qualificado, melhor preparado para poder acessar as melhores vagas de trabalho. Então, é isso que nós estamos pretendendo no Paraná, fazer esse crescimento da nossa mão de obra. Secretário, é impossível conversar com os senhores sem tocar em alguns assuntos específicos aqui da cidade, claro. Como o contorno oeste, uma demanda antiga que está sendo aguardada muito pelas autoridades locais, e também a construção do BPFRAM. Naturalmente, os nossos internautas nos perguntariam sobre isso, então eu gostaria que os senhores explicassem em que estágio está cada uma dessas obras. Eu vou começar aqui pelo contorno, depois o Lúcio me ajuda com o BPFRAM aqui. A questão do contorno, grande parte da população sabe que foi judicializada, e é um problema da gestão pública. Eu sempre falo, obras de grande impacto, obras grandes, geralmente você não consegue fazer no mandato, porque até você licitar são 90 dias. Se não tiver disputa, aí você dá ordem de serviço, é mais 90, 100 dias. E depois tem que esperar que o ganhador consiga tocar a obra. Nesses últimos 2 anos, nós tivemos um problema de quebra de empresas na área de engenharia e na área de construção. Então, nós tivemos que voltar para a estaca zero do processo do contorno, justamente por judicialização e problema com as empresas. Mas isso está previsto no orçamento, o dinheiro está carimbado, o recurso, o projeto pronto, e a nossa expectativa agora é em janeiro, né, de forma efetiva, iniciar essa obra tão esperada pela cidade.
Porque eu andava com o prefeito aqui pela Avenida Rio Grande do Sul, Avenida Rio Grande do Sul, né? E logo no ponto comercial, 2 caminhões passando no centro da cidade. Não tem lógica, a cidade se desenvolveu e acabou engolindo o eixo central da cidade. Então o contorno, mais do que você tirar o tráfego pesado da cidade, você é um eixo de indutor de desenvolvimento que vai expandir a cidade que precisa para essa região. Então essa obra deverá começar já em dezembro ou janeiro, tá? Não tem problema de orçamento, não tem problema de vontade política, está tudo encaminhado. O que nós temos agora é o trâmite da formalização. Deixa eu te falar. Fui prefeito 2 vezes em União da Vitória. Sou deputado pela 2ª vez. Muitas vezes as pessoas não entendem a burocracia. Isso é um desafio que a gente tem. Se o senhor quiser comprar um carro, Arno, o senhor vai lá e compra ou à vista ou financiado. No teu caso, à vista. Né? Vai lá e compra à vista. E recebe o carro na hora. Nós não. O poder público tem que escolher, tem que publicar, esperar o tempo adequado, que ninguém brigue na licitação. Se ninguém brigar, daí tem um tempo para homologar a licitação, para depois você comprar o carro. É um desafio enorme. No caso do contorno, teve mais um problema, o solo, terrível. A obra não pôde ser feita naquela modalidade, mas tudo isso foi superado e a expectativa do governo, conforme disse o secretário Guto, as questões financeiras superadas, tudo superado, foi uma luta muito grande de nós, deputados que representamos aqui, do Guto, do secretário Sandra Alex, enfim, de todo mundo. E o prefeito, então, não se fala, cobrando a gente toda semana lá, é o que mais cobrava, né? Cobra. Mas acho que, assim, num horizonte pessimista, final de janeiro, nós devemos ter o reinício dessa obra. Em relação ao BPFROM, o próprio prefeito me confirmava agora há pouco, a empresa que ganhou já esteve aqui, deve iniciar no início de janeiro, prefeito, mais ou menos isso, né? Essa obra é a expectativa, já tem empresa vencedora, já tem tudo, né? Agora, não dá para negar, nós estamos vivendo um momento difícil. Nós estamos com uma boa parte das licitações e contratos em que as prefeituras estão fazendo, as licitações, aliás, Guto, e algumas delas estão no deserto. Nós estamos vivendo uma inflação aqui, Arno, muito grande. Máquina que se comprava, que era destinado por 370, está custando 550. O que faz daí numa situação dessa, entendeu? Então, realmente, esse é o nosso desafio. Mas, assim, se você me permitir, nós temos algumas outras conquistas. Brevemente. Nós temos algumas outras conquistas que é preciso ser faladas para a população. E tem a caneta do governador. Quem libera é o chefe, através desse aqui, tá bom? Nós temos aqui ações importantes que foram feitas aqui no município. A questão do Hemocentro, aí, do coleta de sangue, acho que foi uma luta antiga aqui de toda a comunidade, que foi resolvida. Nós temos aqui o curso técnico no Colégio Sereta, também de zootecnia, uma aspiração antiga. Nós fizemos uma luta muito grande, eu como presidente da Comissão de Educação. Nós temos ainda a UniOeste, que é uma instituição muito importante de ensino superior aqui. R$500 mil já foi finalizado o asfalto e agora temos mais 850 mil para o laboratório de educação física. Tudo isso já com recursos assegurados pela Casa Civil e pelo governador. E para te falar aqui, tem uma aspiração muito antiga da primeira-dama aqui, que ela vai licitar nos próximos dias, algo que é de uma fundamental importância, que é um novo CRAS aqui na cidade, né? Esse CRAS tem um papel fundamental, é 500 mil recursos que o chefe da Casa Civil nos liberou aqui, para atendimento à primeira-dama dessa ação importante. Nós temos ainda uma ação da CEU aqui, que a nossa expectativa é que seja liberada no início de dezembro agora, todas as tratativas, na ordem de R$4 milhões de pavimentação urbana, que aí o prefeito vai dizer onde é que vai ser aplicado esses recursos. Portanto, é a mão forte do governo Ratinho Júnior aqui, com recursos importantes, se você somar a Rio Grande do Sul. A Rio Grande do Sul, Guto, foi um desenho fantástico. Eu destinei uma emenda, o governo do estado destinou um recurso e o prefeito fez algo que eu não vi em lugar nenhum. Mais do que a emenda, ele colocou quase o mesmo valor do que a minha e do estado junto, em contrapartida, para que essa obra possa acontecer. A obra fantástica. Então veja que coisa boa. Então nós estamos falando aqui do contorno, estamos falando da Rio Grande do Sul, temos mais R$4 milhões para pavimentação, temos um CRAS aqui. Temos aqui um outro trabalho bem feito da Prefeitura, um projeto de calçamento, enfim, tem muita coisa do governo Ratinho acontecendo aqui, nessa parceria nossa aqui com o município. Guto, deixa eu me perguntar. No fim de semana encerram os pedágios.
O governo tem condições de manter essas rodovias nesse tempo em que o Estado não vai ter as concessões? Olha, esse tem sido nossa pauta de reuniões diárias, inclusive amanhã eu teria uma reunião, uma agenda aqui em Toledo, estou regressando amanhã cedinho, estou antecipando a reunião para tratar da questão do pedágio. Primeiro, nós temos um modelo de pedágio que, por 25 anos, penalizou o Estado, o setor produtivo, as vidas que nós perdemos, tarifa uma das mais caras do mundo, sem as obras de infraestrutura que o Paraná merecia. Esse contrato termina sexta, sábado e domingo. É óbvio que nós estamos felizes em poder nos libertar desse modelo antigo, abrindo as cancelas para que a gente tenha um novo modelo. O governador Ratinho lá atrás dizia ao governo, nas tratativas, que queriam 3 coisas no novo modelo de pedágio. Transparência, a população precisa saber o que está acontecendo, e quando tem transparência tem concorrência, quando tem concorrência tem preço baixo. Queríamos preços reduzidos, baixos e obras a curto prazo que contenham as obras de infraestrutura que o Paraná precisa. O nosso agronegócio dobra a cada 10 anos de tamanho. Nossas rodovias ainda são da década de 80, as vicinais, e o nosso eixo, nosso anel viário ficou estrangulado. Então esse tripé, nós estamos muito animados porque está atendido, e nossa expectativa para o certame que vai para a Bolsa de Valores, a disputa, é uma redução média do valor de pedágio de 50% dos valores que estão aqui. Então, a praça de pedágio que é 10 vai para 5, essa é a nossa expectativa. E as obras de duplicação, novos acessos, toda a infraestrutura já prevista, ela já se inicia no 3º ano de pedágio. Nós não temos que ficar pagando pedágio para esperar uma obra de duplicação de 10º, 15º, 20º ano, como foi feito anteriormente. Só que, desde o término do contrato, que é nesse fim de semana, até que a nova empresa ganhadora, as novas empresas ganhadoras assumam o novo modelo de pedágio, nós dependemos da concordância do Ministério da Infraestrutura, do Governo Federal, e também da AGU. Por quê? Porque 75% do anel viário são rodovias federais. Então, nós aguardamos esse período, e a nossa experiência avaliando outros modelos de concessões é que, efetivamente, essas novas empresas ganhadoras entrarão nas praças de pedágios apenas em dezembro de 2022. E aí a pergunta é o que nós faremos nesse período. Nós dividimos em três verticais, 3 estratégias. Primeira, conservação. Então, o governo do estado já fez a licitação. Quando eu falo conservação, é roçada, manutenção do pavimento, vamos ter buracos, assim por diante. Nós já destinamos recursos para as estradas estaduais. O estado fará a manutenção dessas rodovias, como faz nas outras rodovias estaduais. E o governo federal já licitou, já contratou também para fazer essa manutenção nas rodovias federais. O segundo eixo é a questão da saúde, porque as empresas têm ambulâncias, têm todo esse processo, e no sábado essas ambulâncias, esse parque, os guinchos, que estão em posse da empresa, que é patrimônio da empresa, passam a ser patrimônio do Estado. Nos serviços médicos, nós montamos uma estratégia junto com os consórcios municipais de saúde, onde o Estado repassa, amplia os recursos para a saúde, e esse serviço será feito pelos consórcios de saúde juntamente com os municípios. O Estado vai pagar essa conta, e há toda uma logística com os bombeiros e com essas bases, que geralmente estão nas cidades, próximas às bases do próprio pedágio, para poder fazer essa assistência médica que é tão importante. Qual é a nossa preocupação? Se tem um acidente, não tem condições de poder fazer um atendimento médico. Isso não ocorrerá no Paraná. Nós o faremos, mas com um detalhe. Vamos ampliar 30 ambulâncias, ambulâncias Alfa e Brava, porte da ambulância, para rechear, para incorporar, justamente para poder garantir serviço médico para a população. Importante lembrar, isso não é obrigação do Estado nas rodovias federais. O governo podia cruzar os braços e falar, não tem nada a ver com isso. Mas em janeiro e fevereiro, nós teremos férias escolares, geralmente é uma época de muitas chuvas, e nós temos sempre super safras escoando ao Porto de Paranaguá. É natural que essas nossas rodovias ficam perigosas nesse período. E o governador determinou a equipe que, independente se for rodovia estadual ou federal, nós vamos fazer o serviço de guincho e também de saúde para poder garantir tranquilidade ao usuário. As empresas chamam usuário, nós chamamos de cidadão, de contribuinte, poder manter serviços básicos para a população. E guincho leve e pesado, nós vamos iniciar com a militarização, os policiais vão tocar os guinchos leves e os guinchos pesados, uma empresa terceirizada que vai poder avançar nesse processo, nesse período de transição. A partir do 3º mês, que é março, abril, aí ficam prontos os contratos de terceirização, nós vamos terceirizando os serviços. Mas, a princípio, o Estado assume, mantém serviços básicos. Agora, lembrando, não haverá o mesmo nível de serviço das empresas concessionárias. Se eu furar o pneu, o Estado não tem condições de trocar pneu. Isso é um serviço
público, né? Como é o mesmo serviço que temos em outras rodovias. Mas se tiver uma obstrução de rodovia, se tiver um problema de acidente, o Estado vai dar todo o suporte para a gente poder garantir tranquilidade e, sobretudo, conforto à população do Paraná. Guto, entrando um pouco no assunto da política, na segunda, o presidente do Senado, ele vem ao Estado se reunir com lideranças do PSD. No Estado, o governador é um aliado do Bolsonaro e o Rodrigo Pacheco é pré-candidato à presidência. Como é que fica essa situação no PSD do Estado? Essa é uma pergunta, você quer me matar aqui, mas vamos tentar responder. Uma grande pergunta é o seguinte, nós temos um cenário muito incerto do ponto de vista nacional. É uma polarização do Lula com o PT e do Bolsonaro, possivelmente indo para o PL. Ontem eu estive em Brasília, inclusive conversei com o Rodrigo Pacheco, e a informação que nós temos é que ontem confirmou a ida do Bolsonaro para o PL. E nós temos uma terceira candidatura também do juiz Sérgio Moro, que é do Paraná, né? O que nós sentimos que essa polarização há uma série de partidos que buscam uma alternativa de terceira via. O próprio nosso partido, Rodrigo Pacheco, o MDB, com a Simone Tebet, a questão da candidatura do Sérgio Moro e outras candidaturas, o PSDB, Dória, o Leite, não sei como ficaram as prévias, não acompanhei a informação ainda hoje, quem ganhou as prévias, não sei se é o resultado. Enfim, não sei. E com a possibilidade desse terceira via também ter uma aglutinação. Enquanto os palanques não são montados, nós estamos aguardando, porque é natural que exista um reflexo dos palanques nacionais no campo eleitoral estadual. O presidente Kassab, o presidente do partido, já sinalizou que nós teremos liberdade no Paraná para buscar um caminho. Por quê? Porque o nosso partido, o PSD, é um partido muito heterogêneo. São realidades muito diferentes aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, de alguns estados da Bahia. Tem uma outra corrente ideológica. O partido tem uma tese de fortalecimento dos quadros no Congresso Nacional, eleger senadores e deputados federais e preparando para um futuro próximo uma candidatura majoritária à presidente da República. Então, o partido, essa era a tese inicial, entretanto, a candidatura do Rodrigo Pacheco, nesse momento, é uma possibilidade que o partido acredita que possa crescer, mas também é uma sinalização de um certo espaço para que os governadores e as alianças políticas regionais possam ser respeitadas. Mas existe alguma possibilidade do governador mudar de partido para seguir o Bolsonaro? Não, eu não acredito que o governador mude de partido, mas dependendo do quadro estadual, não haverá grande desconforto ou grandes problemas para o governador fazer sua escolha. Então, nós estamos aguardando como é que fica de fato os desenhos, porque agora todo mundo é pré-candidato, a hora que afina, ajusta, sobra realmente 2 ou 3, e aí nós vamos ter que fazer uma análise, porque nós temos um candidato local, no Paraná, temos possivelmente um candidato do partido e também a aliança com o presidente Bolsonaro. É possível emendar mais uma pergunta nesse sentido? É possível o governador Ratinho formar 2 palanques ou 3 palanques no Estado em virtude dessa disputa, dessa aliança imensa que se forma em torno da candidatura dele a governador e as diferentes correntes de apoio que ele vai ter? O que nós percebemos no Brasil todo é um processo, quando tem muita polarização, geralmente o reflexo nacional não reflete as questões locais. Os partidos muitas vezes têm independência nas suas bandas regionais, né? O grande desafio é justamente encontrar o equilíbrio e uma alternativa para avaliar. Mas isso não tem nem como nós fazer uma conjectura de como é que fica um palanque aqui e ali, justamente porque não sabemos exatamente como se definirá o palanque nacional. Nós temos que aguardar junho e julho para entender melhor, efetivamente, quem se consolida como pré-candidatura, e depois o governador terá esse espaço para poder constituir o seu palanque no Paraná. Mas, de fato, é uma costura complexa, uma engrenagem difícil, porque quando nós temos 2 polos antagônicos muito fortes, quando você desce o palanque, né, para o âmbito regional, sempre fica complexo, porque justamente tem alianças diferentes nos estados, dos deputados federais, estaduais, então sempre é muito delicado, sensível poder fazer essa acomodação política. Guto, você vai ser candidato à reeleição ou planeja algo como o Senado? Eu já entreguei minhas bases de deputado estadual federal e veja bem, o que eu sinto é um espaço enorme, um desejo da população, das forças políticas, de uma oxigenação dos quadros do Senado. Não é ninguém candidato a si próprio. A gente sente um espaço que a população se posiciona e verbaliza isso para a gente. Tem um movimento na Assembleia Legislativa, mesmo com os prefeitos,
de querer oxigenar os quadros. Eles estão me empurrando, você dispute esse processo, acho que é uma hora, um momento teu, você tem condições de poder avançar. Eu fico feliz, lisonjeado, envaidecido, né, de eles me colocarem nessa posição. Entretanto, como eu disse anteriormente, ninguém é candidato de si, né? Eu faço parte de um grupo, o grupo do Ratinho. Esse palanque nacional, a hora que reflete no Estado, nós vamos ter que fazer essa avaliação, né? Mas, naturalmente, como o pessoal fala, você tem que estar pronto para qualquer desafio. E eu estou pronto, preparado, se tiver qualquer oportunidade que eu possa contribuir para o projeto de grupo, a gente avança. Agora, lógico, dentro de um desenho que esteja confortável para o grupo, para o governador e que garanta, naturalmente, uma aliança firme, um palanque firme para o governador Ratinho Júnior. Marechal Rondon, nas últimas eleições, perdeu 100% da sua representação política, os 2 deputados. Permitiu que o deputado Rossei Bacri fizesse uma aliança com prefeitos e boas parcerias com muitas entidades da região. Só que os deputados voltaram esse ano e não se sabe até agora se eles vão ou não ser candidatos à reeleição. Qual é a mudança de estratégia ou o que acontece de agora para frente na relação política do governo do Estado com o município de Marechal Rondon e esses municípios onde o deputado atua? Olha, eu brinco que no Brasil até o passado é incerto, né? E o quadro político do Estado reflete aqui em Marechal Rondon que até o passado é incerto no processo futuro político do município. Não existe espaço vazio na política. Aconteceu do município que tinha 2 deputados, não se reelegeram, e o deputado Ussen entrou nesse espaço e com competência, com qualidade, uma pela força que a liderança do governo traz para o parlamentar, conseguiu atrair os prefeitos dentro de um projeto que é importante para o governo também. A eleição do Ussen é importante para o governo do Estado, para o governador no projeto de grupo, né? No meio do caminho tivemos essa mudança de rumo, né? O deputado Ademir, que estava como suplente, assume, e o deputado Hélio agora efetiva com essa mudança do quadro político. Eu não sei, não conversei ainda com eles se eles serão candidatos, não serão candidatos. Essa é uma decisão pessoal de cada um. Mas o que eu sinto é que o Ussen se consolidou regionalmente, né, como representante, e aí nós vamos ter que aguardar o desfecho final, porque político sempre fala assim, não, vamos avaliar, vamos pensar, né? É sempre candidato e não é candidato, mas vamos ter que aguardar, mas eu acho que a cidade não perdeu, e aí o prefeito foi hábil nessa costura, porque tinha 2 deputados que representavam, trazendo recurso, e é importante. Com esse vazio, o prefeito, de forma inteligente, trouxe o líder do governo para poder não perder fôlego. E foi bem feita essa costura. Agora, voltando os 2 jogadores, né, da cidade, quem tem maior respeito, são 2 figuras maravilhosas, cada um com sua linha ideológica, com seu trabalho. É natural que nós vamos ter que ver como é que se comportará o processo político doméstico, local. Mas isso não vai, dependendo do quadro, quem será candidato ou não será candidato, isso não muda a relação do governador Ratinho, do governo estadual com o município. O governador Ratinho tem um compromisso com o prefeito Márcio, tem um compromisso com os deputados. O nosso objetivo é dar celeridade para que o recurso possa chegar até a cidade e a gente poder atender o que é mais importante, que é a população. O deputado Ademir recebeu convite para retornar ao MDB. O PSD já conversou com ele para saber como é que fica o futuro político? Olha, eu pessoalmente tive essa conversa com ele. É negável que o Ademir tem uma vinculação histórica com o MDB, né, que foi a casa dele por muitos anos. E agora é um processo muito comum, em função das reformas eleitorais que nós tivemos e da mudança dos coeficientes, do fim das coligações, os deputados estão fazendo conta, né? Então, onde que fica mais palatável, onde é melhor, onde é mais interessante me posicionar. Da mesma forma que o Ademir, o Hélio, o próprio Ussen, nós temos aí uma série de mais de 30 deputados e possíveis deputados fazendo conta dentro de um processo político e partidário. O que nos facilita o PSD é que, naturalmente, o partido do governador tem capacidade de aglutinar e montar uma chapa competitiva. Sempre tem a expectativa da questão que, reeleito o governador, ele possa abrir quadros do partido para poder recompor a sua base partidária. Então, nós estamos muito animados com o PSD. E, naturalmente, nesse reflexo eleitoral, também dialogando com o MDB, com outros partidos, para que a gente possa fazer essa avaliação. O que eu sinto dos deputados estaduais e federais? Qual é a grande complexidade do mundo político hoje? É como montar chapa. Antigamente era a participação no governo, depois entrou o fundo eleitoral. Hoje é a possibilidade de montar chapa.
e o governo tem sempre uma vantagem, porque consegue fazer essa articulação e auxiliar nessa construção de chapa dos partidos, que é uma grande preocupação de grande parte dos deputados estaduais e federais de todo o Brasil. Deputado Russem, se o Ademir sair do PSD, o comando do partido aqui no município deve mudar de mãos também? Veja, eu vou passar para os universitários. Pergunta difícil. Boa pergunta, né? Em primeiro lugar, eu não gosto de trabalhar com abstrato, eu gosto de trabalhar com concreto. Eu não tenho informação que o deputado Ademir tenha a intenção de sair do partido. Né? Não estou fugindo da tua pergunta. E aí, se for o caso de ele sair, existe uma série de variáveis. Né? O partido tem uma organização em que diz o seguinte: cabe ao deputado mais votado da cidade essa indicação. E eu não sou o mais votado aqui. Aliás, eu fiz 2 votos aqui, eu quero até conhecer quem são os dois, brincadeiras à parte, né? E a gente tem que respeitar a organização do partido. E aí, evidentemente, tem ainda a possibilidade de um convite para o prefeito, ele é diário esse convite. Afinal de contas, o prefeito que fez 80% dos votos, o governador tem esse desejo. A gente sabe, respeita a história do Márcio Halber dentro do partido dele, do DEM, sabe que é histórico, né? Mas é evidente que tem esse convite, é óbvio que se isso acontecesse, aí gera outra variável, que aí o comando do partido seria dele, né, Guto? É assim que funciona a nossa organização partidária. Mas, assim, eu quero crer, né, que a região é muito grande, né? Se, de fato, ocorrer a candidatura do Hélio Rusch, do Ademir, do próprio Marcel Micheleto, nós temos uma região muito grande e vai ter espaço para todo mundo, sabe? Não vejo assim... Você acha que não pode haver, não deve ocorrer um conflito, então, caso o deputado Hélio decida tentar a reeleição? O direito dele, afinal, e ainda mais que agora ele tem um mandato definitivo, né? É uma decisão dele que a gente tem que respeitar. Ele tem dito dentro da Assembleia que não é desejo dele. Até então não era desejo dele. Agora, se por algum motivo ele vier disputar, nosso apoio, nosso respeito. Veja, não tem como ser diferente. Sabe como é que eu vim aqui, Marechal Cândido Rondon? Foi pelas mãos dele. Quem me apresentou para o prefeito Márcio Halber foi o Hélio Rusch. Ele me pegou esse deputado, eu sou suplente agora, eu quero que você atenda. Então, assim, a nossa relação é fantástica. Não existe nada que possa mudar isso e vai continuar sendo boa, excelente. Eu atuo aqui em vários municípios, né? Se eu vou ter algum prejuízo político? Sempre tem, né? Acho até que, se fizer uma análise mais técnica, apurada, eu tenho mais prejuízo com a entrada do Hélio Rusch do que com o Ademir. A minha visão, porque são campos políticos, né? Em que as pessoas atuam, né? Não sei se eu estou errado ou não, é apenas uma visão, mas assim, sem problema nenhum. E o que é mais importante, que me deixa feliz, é que todos estão no projeto do governador Ratinho Júnior. Entendeu? Isso me anima muito. O Oeste, realmente, o governador está consolidado, está forte aqui, nós temos visto os prefeitos, né? E agora vamos iniciar outra caminhada aqui. O nosso senador da República, se Deus quiser, eu particularmente, aqui na região, eu não quero ter a petulância de dizer que eu lancei, não. Mas eu iniciei um processo, o Guto sabe disso, que é muito forte dentro da Assembleia Legislativa. É impressionante como ganhou aderência dentro da Assembleia com os colegas deputados a ideia do Guto sair ao Senado. Por quê? Pela capacidade de trabalho dele, respeito, o Guto escuta, ele dialoga, ele conversa, não tem a menor dúvida que ele vai oxigenar o nosso Senado. Nós precisamos disso. Os prefeitos precisam disso. Os prefeitos precisam do Senado que liga, o senador liga, prefeito, o que eu posso fazer aqui no Senado? Está entendendo? Então, realmente, está assim, está cada dia crescendo mais o nome do nosso chefe da Casa Civil, Guto Silva. E eu diria, particularmente, que ele só não vai ser senador se ele não quiser, porque caminha a passos largos essa candidatura. Eu garanto para o senhor que ele vai querer ser. Então... Deputado, uma última pergunta, eu acho que ela é muito importante para o senhor responder também, né? O senhor é um interlocutor do setor agrícola junto à Copel. A Copel tem feito vultuosos investimentos nas melhorias das redes, mas constantemente ainda nós temos quedas de energia que prejudicam tremendamente os agricultores
especialmente os produtores de frango e de suínos. O que já foi feito e o que ainda precisa ser feito para sanar essa dificuldade? Vamos lá, então. Eu sei que vocês têm um público que acompanha muito forte, preciso que vocês me ajudem a divulgar. Em primeiro lugar, nós estamos em fase de transição de todo esse processo. O Paraná Trifásico é um investimento bilionário. Para vocês terem uma ideia, ele é tão grande esse investimento que estão faltando insumos, materiais para consolidar todo esse processo. É muito grande. Eu, de fato, tenho uma grande relação com a Copel, o próprio diretor de distribuição Max e todos eles. Mas assim, quero fazer um pedido para vocês e uma sugestão até que o prefeito Márcio possa capitanear isso. Vamos fazer uma reunião, uma audiência pública, alguma discussão com os setores aqui, podem capitanear isso. Nós trazemos aqui, estamos autorizados pelo Guto Silva, trazemos aqui a equipe da Copel, a diretoria da Copel, para que nós possamos identificar, discutir e aprofundar. Existem alguns casos, né, Guto, que o problema é árvore, outros casos tem outro, cada local é uma dinâmica. Então é o seguinte, quero propor isso para vocês. Vamos fazer um encontro em alguma região, né, Guto? Definir o local, nós vamos trazer aqui, contribuir para essa discussão. Eu acho que o debate é importante. Me permita, esse é um assunto muito delicado pelo seguinte, quando a gente olha a infraestrutura, gasoduto, nós estamos terminando falando do gás. A gente tem que olhar infovia, 5G, para não é plano de teste. Eletrovia, que eu vou falar agora que é o nosso trifásico. Rodovia, ferrovia e aerovia. Esse é o eixo que o Paraná olha todos os dias e nós vamos entregar uma infraestrutura diferente para que o agro, para que a indústria possa desenvolver. Quando nós falamos na questão da eletrovia, que são nossos cabos, se der uma chuva no Rio Grande do Sul, aqui já falta energia. Se Passo Fundo ou Erechim estiver chovendo, falta energia na nossa área rural. Por quê? Porque a Copel, infelizmente, quase 20 anos, priorizou realizar investimentos em geração de energia em outros estados. Foi produzir energia eólica no Rio Grande do Norte e hidrovia no Mato Grosso e malfadados leilões que foi trabalhar com linha de transmissão em regiões onde a Copel perdeu muito dinheiro, tempo e energia. Quando o governador assumiu, ele falou assim, não é possível que um agronegócio que dobra de tamanho há 10 anos, sobretudo a condição do oeste, onde cada pequena propriedade tem seu aviário, bovinocultura de leite já mecanizada, a produção agrícola cada vez mais industrializada, como é que nós vamos transformar o produto se não tem energia de qualidade? Não há lugar no mundo que se desenvolva sem energia. Então, toda a reorientação de investimento da Copel falou o seguinte, para de investir fora para geração e vamos concentrar na distribuição de energia no nosso território. E isso foi feito para a Trifásico, que é o maior programa do Brasil de colocar, sair de uma linha para 3 linhas, justamente para minimizar essa incapacidade de chegar a energia de qualidade. São 3 fases, nós estamos concluindo a primeira, não lembro em quilometragem, não vou buscar essa informação. A segunda fase começa agora. Ele tem uma lógica dentro do mapeamento de calor de onde cai mais a rede. Entretanto, se tiver um problema, um diagnóstico pontual, acho que nós podemos fazer uma reunião aqui com a Federação da Agricultura, identificar quais são os pontos onde cai mais energia, nós podemos perfeitamente redirecionar. Olha, lá tem uma lógica, mas em Rondon ou na região aqui tem alguns pontos críticos que a gente pode antecipar esse investimento. 65% do investimento do trifásico é na região sudoeste e oeste, porque por quase 2 décadas realmente não receberam o investimento que precisavam diante do crescimento desse perfil do agronegócio vinculado à pequena propriedade. Então a sugestão, acho que o Lucien já encaminhou, é poder identificar, mapear rapidamente na região dos 7, 8 municípios e a gente poder fazer esse pedido da Copel para que acelere esse investimento aqui na região oeste. Estamos à disposição para qualquer trabalho que seja feito aqui nesse sentido. Secretário e deputado, muito obrigado pela presença de vocês. Realmente foi um valioso bate-papo, tenho certeza que bem esclarecedor. Agradecemos também a presença do prefeito Márcio. Queremos nos colocar à disposição para as considerações finais. Bom, eu queria dizer o seguinte, nós estamos chegando no final do ano, um ano muito difícil para todo mundo. E o olhar do governador, nós olhamos para a pandemia, ampliação de leito, UTI, vacina, olhamos para a questão econômica, geração de emprego, estímulos, auxílios, mas agora nós precisamos olhar para as pessoas. É um momento de solidariedade e a pandemia deixou mais evidente que os mais vulneráveis, aqueles que precisam mais da figura do Estado, mais do que nunca precisam do apoio de todos nós. Então é um momento de solidariedade. Nós lançamos recentemente o programa de água, luz, o cartão Comida Boa, e o nosso pedido é solidariedade, que a gente possamos nos abraçar no final do ano, felizmente ter volta do contato físico, mais do que isso, o momento de curar a sociedade. A sociedade, os efeitos da pandemia, seja na área de saúde, econômica, social, psicológica,
nós vamos ter uma avaliação daqui 10 anos de fato o que aconteceu. Nós precisamos agora de união, de olhar para o outro, poder compreender, ter sensibilidade, ter compaixão e, sobretudo, otimismo. Nós estamos na primavera, entrando no verão, que o Paraná volte a florescer, seja no nosso agronegócio pujante, seja nas grandes cidades, no convívio familiar, e a mensagem sim é de otimismo. O Paraná a economia vai bem, o emprego batendo recorde, a indústria crescendo, o serviço e o comércio crescendo, mas tudo isso, quando olha o significado de tudo isso, são pessoas. As pessoas que vão trabalhar, que vão usar o ônibus, as pessoas que estão produzindo água, então o olhar agora do Estado passa exclusivamente para a pessoa. O Estado precisa cuidar das pessoas, cuidar de gente. Obrigado. E da minha parte, eu quero agradecer a oportunidade aqui com a família Kunzler. Falei direito? Sim, aprendeu. E agradecer a toda a assessoria, meu querido amigo Guto Silva, meu Prazer irmão, estar com vocês aqui. prefeito Márcio, figura humana formidável. E dizer para vocês o seguinte, eu tenho 32 anos de vida pública. Eu era um piá bonito naquela época, vereador com 21 anos de idade. Depois fui prefeito 2 vezes e aprendi 2 coisas, Arno e Maria. Nunca prometa o que você não pode, você vai quebrar a cara. Segunda questão que eu trato com muito carinho no meu gabinete é o seguinte, nunca deixe ninguém sem retorno, entendeu? Eu às vezes posso até demorar um pouco, mas eu dou retorno, que é muita demanda. E digo para vocês, e graças a Deus deu certo, e aqui no Oeste aconteceu um fenômeno fantástico na minha vida. Quem diria um árabe lá, um turquinho, ia vir aqui na terra de alemão? E eu agradeço a todos que me recepcionaram aqui, tá entendendo? Eu falo isso brincando, né? Mas aqui, recepcionado com carinho, com respeito, uma população extremamente ordeira, trabalhadora, um exemplo, sabe? Eu tenho vocês aqui na mais alta conta. E eu tenho o prazer aqui, viu, Guto? Eu não sou político de aparecer só em época de eleição. Porque a nossa classe política leva muito abordado por causa disso. Não, só aparece em época de eleição. Eu devo ter vindo aqui, pelo menos umas 10, 12 vezes eu já vim para cá. E nunca vim para cá só para discursar. A exemplo do que nós fizemos hoje, trazendo recursos, sabe, escutando a sociedade. Então eu tenho muito orgulho do trabalho que nós fizemos aqui. Vamos ver agora o que Deus reserva no futuro para nós. As sementes estão plantadas, o trabalho está sendo feito, vamos continuar lutando e nós confiamos muito, muito na reeleição do governador Ratinho Júnior, porque a reeleição do governador é de fundamental importância para o Paraná nesse momento. Uma administração séria, competente, sem corrupção, como a gente vê em alguns estados da federação, que inclusive governadores foram defenestrados do cargo, certo? E acima de tudo, uma administração de paz. Hoje o Paraná tem paz, Guto, isso é importante dizer para quem está nos assistindo. Paz, não tem briga de judiciário com o governador, Ministério Público com o governador, governador com a Assembleia, governador com o Senado, Senado com o governador, não sei o quê, não sei o quê. O governador Ratinho Júnior tem um estilo de construção. Então, assim, e nós pegamos 2 anos de pandemia. Então, se Deus quiser, nos próximos 4 anos, nós vamos ter 4 anos livres, para que nós possamos melhorar ainda mais a vida dos paranaenses. Tá bom? Senador da República lá, com o nosso governador firme. Então, eu estou muito otimista quanto ao futuro. Muito obrigado pela oportunidade.